A superlotação hoje é por falta de vaga, porque existe uma média histórica de presos, tanto no sistema penal como no sistema socioeducativo. Eu não acho que é só falta de vaga. Eu concordo que... Assim, não é um dado objetivo, não. Rapaz, a gente precisa ver onde é que está esse ferimento para ele deixar de sangrar. E seria política pública. E eu não vejo um outro viés aqui na face da terra chamada Brasil, se não for pela educação. E se isso não é feito aqui até os 12 anos de idade, não adianta entregar uma polícia que ela não vai resolver. Quer dizer, vamos privatizar as escolas? Teve um movimento agora de privatizar as universidades, né? Foi ou não foi? Eu não, recentemente. Não acompanhei. Não, vamos privatizar porque estão pichadas. Meu irmão, então cuida dessas pichações, cara. Delegacia. Aqui, acolá... Não, porque delegacia, essas distritais, né? Essas de bairro. Não, delegacia... Ou reclama porque a delegacia fecha... Não é aberta 24 horas. Pra quê? Pra que eles vão abrir uma delegacia distrital 24 horas se não tem demanda? Ele sucateia o serviço público, o que é que ele oferece? E vamos privatizar que vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou advogado do diabo número 3. É porque assim, não, é aquela história, não é que sucateia, pô. Eu sei que muitas vezes é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, é uma opinião, lógico, né? Não sou dono da verdade, não. Mas quando se diz ele sucateia o serviço público, vamos voltar para a história do presídio de novo. Quais são as razões da superlotação? É porque não tem ciência, a galera não se usa, não divulga, né? Qual é o fator preponderante que resulta na superlotação? Eu suponho que se não for preponderante, pode ser o segundo teu. Tem peso, é a reincidência, pô. Eu discordo. Aí eu tenho que ir para... Né? Por isso que eu digo. Vamos para um fator objetivo. Um fator objetivo. Qual é a população carcerária do Brasil hoje? Em média. Não muda, não. Durante 10 anos. Vamos botar 1 milhão? Não, concorda? não. 800 mil? 823, o Brandão já falou, né? Assim, não, no regime fechado, 600 Eu estou falando uma média, né? 644 um gráfico. mil no fechado. Não, isso vem aumentando, pô. Não, isso não é... Não, mas eu estou dizendo uma média de 10 anos. Dá 800 mil, Brandão? Dá não. 800 mil. Não dá, não. A gente tá no pico hoje. Ok, então vamos colocar assim, sendo generoso, 700 mil. Não, também não dá, não. Na média de 10 anos, não. Isso vai dar uns 500, eu acho. Tá, eu acho. Vamos lá. Então a gente chegou a uma... Que já é um... Beleza, 500 mil, ok? É um fator objetivo ou não? É um número objetivo? Sim, vamos botar 500 mil. 500 mil. Vamos para um outro fator, a quantidade de vagas para esse 500 mil. É objetivo ou não? De vagas no sistema? Sim. Não é um fator objetivo? Sim. Ou seja, falta o quê? Cela. Falta unidade prisional. Sim. Então, ainda não é incidência. Então entrou nesses fatores subjetivos, não. É um fator objetivo. É a falta de lugar. Mas você acha que não aumentou, não, nesses 10 anos? A gente pegou uma média aqui. Eu estou falando matemática. Pô. Um fator objetivo, 500 mil em média. De presos. De presos. Certo. 10 anos. Então, eu vou raciocinar como? Peraí, eu tenho 500 mil presos. O que é que eu tenho que oferecer para 500 mil presos? 500 mil lugares. Certo. Ok? Então, eu falto 500 mil lugares para esse pessoal. Ok? Eu não sei se não é 500 mil, não. Vamos lá, falta 200 mil lugares. Estou entendendo. Então, eu tenho que fazer unidade suficiente para alocar Seria esse planejamento. Então, um fator objetivo, falta unidade. Que um tempo desse, o déficit penitenciário era esse mesmo, 200 mil. Pronto. Então, falta 200 mil lugares. É como casa popular. Tem quantas pessoas morando na rua de aluguel? Tanto. Então, tem que fazer casa. Então, para preso, a mesma coisa. Está faltando 200 mil pedra, como o povo fala, né? Certo. Falta 200 mil cela. Certo. Ok? Bem. Então, beleza. Então, feito isso, aí entra naquela... Aí é outra questão. Por que a gente está com essa quantidade de presos, de socioeducandos, tal? Aí vamos rastrear o fator que está gerando isso. Aí é outra coisa. Aí sim a gente vai fazer uma ciência para isso. É o quê? Está lá na educação, lá na base, sim, que normalmente é por aí, e os dados, tanto do senso comum como das ciências no gerais, aponta para onde? Aponta para a base. É falta de educação, famílias estruturadas, ou vice-versa, né? Famílias estruturadas e falta de educação, falta de investimento na política pública educacional,
lá na base, falta de emprego, falta disso, falta daquilo. Aí vai. Mas Tá existe um fator objetivo, falta vaga no sistema penal. Não, isso aí falta. Não Se for residência, né, você vai ter que discutir a residência aí com um outro método. Ah, por que está tendo residência? É porque faltou a vaga? Ou está faltando a vaga, por isso está tendo residência? Está entendendo o que eu quero dizer? Que está faltando vaga, está faltando. A superlotação hoje é por falta de vaga. Porque existe uma média histórica de presos. Tanto no sistema penal, como no sistema socioeducativo. Eu não acho que é só falta de vaga. Eu concordo que... Assim, não é um dado objetivo, não? A gente não concordou aqui? Não é um dado objetivo? Mas só que a gente não tem o índice de reincidência, né? É mesmo quando você dizer o seguinte... A gente tem o dado objetivo das vagas e da reincidência. Sim, aí é um outro estudo com outro método. Então, mas está faltando a vaga. Quantas pessoas não têm casa própria no Brasil? Quando se toma a média elencada aí por ele, Saulo, a residência seria um fator secundário. Exato. Porque a gente está falando de um número já objetivo. seria uma outra vertente. De um número de objetivo. maneira bem concreta e objetiva, a ausência de vaga. Objetivamente está faltando vaga no presídio. Fazer presídio, tem um aqui para ser feito, né? Tá aí. Está em processo. Está em processo. No Pernambuco é absurdo. Dizem que lá no Pernambuco a coisa é terrível. É muito pior. Tanto no sistema penal como no sistema socioeducativo. Todo dia chega notícia, a gente recebe notícia. Fugiu não sei quantos guris lá das unidades. Tal. Aqui na Paraíba, comparando, né, assim, pelos noticiários, aqui parece que a gente está na Suíça. E outra coisa, sabe, Saulo? Eu acho que tem que ser algo simultâneo. A gente está correndo, mais uma vez, atrás do prejuízo. A polícia é reativa, o sistema prisional estrangulado, certo? Temos uma situação, temos um sangramento, precisamos contê-lo. No sistema prisional, mais unidades prisionais, desafoga, faz a devida seleção. Eu me lembro que lá, algumas décadas atrás, as alas eram divididas por artigos, né? Que é o que prevê a LEP, né? Pela prática de acordo com os crimes, né? Exatamente. Crime, idade, se é reincidente, se não é, enfim, é uma série de... Aí onde é que eu digo que a gente continua com as ações paliativas? Isso não é de hoje. É que, certo, paralelo a isso, a gente já identificou que a ausência de vaga, estamos providenciando. A gente já identificou que há uma reincidência, por exemplo, uma outra variável que surge por intermédio de outros métodos, bacana. Agora, não seria mais interessante, em vez de a gente estar se debruçando, também não menos interessante, e eu acho que mais importante, além de se debruçar sobre isso, rapaz, a gente precisa ver onde é que está esse ferimento para ele deixar de sangrar, que seria política pública. E eu não vejo um outro viés aqui na face da terra chamada Brasil, se não for pela educação. Eu concordo, mas é porque quando se diz política pública é muito subjetivo. Quando se diz educação é muito subjetivo. O que é educação? Educação é o quê? Nesse contexto que a gente está discutindo, o que é educação? A educação, ela contempla inúmeras etapas. A primeira delas, no seio familiar. Sim. Não é? Aí entraria a política pública estatal, como forma de orientar esses futuros pais. Sim. Ali, a gente tá partindo de uma família já formada, vamos dizer assim. A gente está trabalhando com perspectiva futura para que as coisas estejam um pouco mais organizadas em sociedade. Sim. Então temos que trabalhar esse cara aqui. E esse garoto, essa garota que futuramente serão pais. Já que os que aí estão, já deu para perceber que as coisas não estão bem andadas. Quando a gente fala em política pública de educação, começa no seio familiar. Você lembra, Saulo? Eu estava hoje em casa, matutando isso em casa e lembrando daquela nossa conversa lá na Cariri, não, como era aquela rádio lá? Lagar FM, né? Na Lagar, não, era no Catolé? No Catolé. Ariús. Fechou Ariús. E eu, se você me permite, eu queria trazer um trecho daquela nossa conversa. Tragam. Eu não me canso de falar desse cara. Esse cara é o respaldo do Programa de Prevenção às Drogas da Polícia Militar. O nome dele é R. Schoft, psicólogo norte-americano. E quando ele vai trabalhar, por exemplo, a teoria da aprendizagem, ele vai dizer exatamente assim.
Olha como isso é interessante numa sociedade. Dos 0 aos 5 anos de idade, a influência é única e exclusiva dos pais sobre seus filhos. Aquilo que para um pai contemporâneo, talvez hoje nem tanto, mas é tido como algo besta, o alisar a barriga, o conversar com aquele ser que, em tese, ainda não tem entendimento e tal. Mas já há pesquisas que indicam que aquilo ali tem uma influência total no pós-parto. Sim, sim. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? De 0 a 5 anos de idade, a influência é única e exclusivamente dos pais sobre seus filhos. A partir dos 5 anos de idade, ela começa a conhecer hoje bem mais cedo, né? Com o advento aí das creches, as séries iniciais que começam bem antes, as creches recebem bem antes, os berçários. Então ele começa a ter contato com o mundo externo. Então ele passa a ver na figura do professor, na figura da pessoa que cuida dele, da cuidadora, e assim por diante, um referencial. Em alguns momentos, essa criança vai imitar essa pessoa. Aí vem a sacada. A partir dos 11, 12 anos de idade, o referencial dele já não são mais os pais dessas pessoas que os rodeiam, mas o mundo externo. Então a gente vai voltar para a educação familiar. Ou começa esse deverzinho de casa lá no seu familiar. Quando eu falo educação, a gente tem a educação formal, que começa na escola, e por que não dizer começar em casa também, mas a gente está falando da educação familiar. Quando eu falo em educação, vamos dizer assim. Isso. Eu estou contemplando todas essas instâncias da vida de um ser humano. E se isso não é feito aqui até os 12 anos de idade, não adianta entregar à polícia, que ela não vai resolver. Porque o problema está no seio familiar. Sim. Né? Então, em alguns momentos, a gente vivencia um ciclo vicioso. É aquilo que eu falava lá há não sei quantos anos atrás. A busca aos culpados em sociedade. Então, a culpa é do vereador que não faz uma lei no âmbito municipal que preste, a culpa é do governador que não cumpre a função dele, e a gente fica buscando os culpados em alguns momentos. Nós, enquanto sociedade, somos responsáveis, tanto quanto aqueles que estão em situações deploráveis nos dias de hoje. Então assim, o poder público teria que meio que estudar, ou pesquisar vamos dizer, o número de famílias que estaria precisando dessa orientação primária, você diz isso. Existe mecanismo, né? Para isso a gente tem uma série de... A gente não tem universidades aqui em Campina Grande que exportam tecnologia para outros países, porque a gente não tem diferente no âmbito... Cara, então a gente precisa mudar o nosso olhar. Não, assim, a ideia é bacana, mas, por exemplo, você tem informação se tem algum país que faz isso? Se outras nações fazem isso, outros países. Deixa eu te dar um exemplo. Acho que a Alemanha é o que me vem em mente agora. Por exemplo, eu tenho uma amiga que estudou comigo em 1998 no serviço social e ela passou 6 anos na Alemanha. E ela disse que lá o pai e a mãe, se o filho faltar na escola, a polícia vai buscar o pai e a mãe e eles são responsabilizados penalmente. Então eles levam muito a sério a educação lá, como em outros países europeus também. Né? E aqui? Eu pergunto já para ser a referência, né? Para ter referência, né? Eu tenho outros exemplos bacanas mesmo. Não é? Aí, assim... Agora, é claro, a educação formal, ela tem que fazer a meia-culpa também. Né? Porque, assim, quando a gente fala em, por exemplo, melhorias, não sou eu que estou dizendo, tem um professor aí da USP, acredito eu, não recordo bem, que ele sempre dizia isso. Quando a gente fala da melhoria da educação no Brasil, as pessoas associam diretamente a 2 coisas básicas. Melhoria de salário para os educadores. Com isso a gente não está dizendo que os educadores têm que ganhar salário de miséria, não. Deveria ser como em países desenvolvidos. São os profissionais mais bem pagos e mais bem respeitados. Isso aí é fato. Deveria ser. Né? Então o que acontece? E menos alunos em sala de aula. E a pergunta que o professor, doutor em educação, faz é bem simples na revista Veja, de 1000 e boto fumaça, não recordo bem. Esqueço o nome dele agora. Isso beneficia diretamente quem? O alunado ou diretamente o educador? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? A gente, enquanto educação formal, temos que fazer também a meia-culpa.
Por que que nos países mais desenvolvidos que o nosso existe esse prazer em sair de casa e estudar? E não é o mesmo que a gente ouve aqui no Brasil. É claro que a gente vai ter, em diferentes segmentos sociais, sejam eles públicos ou privados, escolas de excelência. Mas isso não reflete o pensamento do ensino, por exemplo, público como um todo. E isso faz com que o salário que é pífio do funcionário público, de alguns, de uma parte significativa, tem que ser canalizado para custear algo que, se o governo, enquanto nação, fizesse a sua parte, não havia essa necessidade. Só que aí tem muita coisa aí a ser ainda debulhada. Eu fico dando uma de advogado do diabo aqui. Não é por nada, é porque eu acho interessante. Porque, por exemplo, eu já ouvi de muito... É claro, eu acho que é ponto... Assim, acho que é consenso que realmente a educação no Brasil, sem querer generalizar, mas uma visão assim meio que geral, realmente precisa de mais investimento. Me parece, eu não sou do ramo não, mas até por um ponto de vista lógico, parece que é, ponto. Agora, eu já vi muitos professores dizerem, não sei se vocês já escutaram, meu irmão, a aula que eu dou aqui, nessa escola pública, eu dou na escola particular. Claro que lá é uma estrutura melhor, mas eu vivo as duas realidades e não é, assim, justificativa para esse mimimi. Muitos professores já me disseram isso. Claro que essa declaração dele também não vai servir para tudo, né? Assim, para toda escola, essa comparação não vai ser para toda escola pública, para toda escola particular. Mas muitos já disseram isso. Inclusive, uma vez na rádio, numa dessas rádios aí, alguém falando, acho que o radialista falando na questão de educação, e uma professora ligou para a rádio e disse, olha, eu sou professora, tenho mestrado, estou estudando para doutorado, sou professora de funcionária da rede pública. Eu não concordo com você venham dizer que o ensino é ruim. Porque eu sou uma pessoa que me capacito, enfim, ela meio que... Né? A estrutura não é das melhores? Não. Assim, isso é a lição que fica, né? Assim, então, segundo essas... Não é das melhores. Mas o ensino, a qualidade do ensino também não é essa diferença toda, segundo essas versões. Eu estou dando uma de advogado do diabo para o debate ficar bom, para a gente não ficar só numa vertente. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Já ouviram o professor dizer isso? Dizer, olha, a aula que eu dou aqui, meu irmão, eu dou lá na escola X, na escola Y. Esse negócio é mimimi de aluno aí. Não é bem assim, não. Mas tem a ver com o sistema, né? A educação está na base. Vai terminar lá, não tem jeito. Eu acho que assim, em tese, os professores da rede pública são mais bem qualificados. Como assim? Não entendi. Agora não entendi. Não entendeu, não, né? Agora eu vou dizer. Um nó na minha... O servidor, café, o professor da escola pública, normalmente ele é selecionado. Normalmente ele é selecionado via concurso público, né? Sim, que é sim. Extremamente concorrido, é ou não é? E na iniciativa privada é como? Não tem esse processo seletivo como concurso público. Então, em tese, os professores do regime público de ensino, ou do sistema público de ensino, é muito mais qualificado. Observação boa, acho que muita gente não... Sim, não, mas isso né? Aliás, eu quero até fazer uma correção. Em tese, não. Isso é um dado. Isso é um dado. Então, tem muitas questões em torno dessa situação aí, certo? Tem a ver com o corpo discente. O que significa isso? Isso é uma hipótese que eu levanto para mim mesmo, sabe? As escolas públicas, no geral, elas têm um corpo discente ali que normalmente não tem o input de incentivo de uma escola, do corpo discente de uma escola privada. As famílias dos alunos de escola privada, normalmente, eles exigem muito dos seus filhos. Por uma série de razões, né? Porque vive num ambiente muito competitivo,
porque está pagando e quer um retorno daquele investimento. Sim. E na escola pública não. Não é um ambiente tão competitivo como nas escolas privadas. E por isso talvez o desempenho nessas escolas privadas seja um pouquinho maior do que na escola pública, que não é tão competitiva. Né? E as famílias, por não estar, entre aspas, investindo ali diretamente, tirando do bolso, não cobram tanto. Isso é uma hipótese. E muitas vezes os pais, né, os pais dos alunos de escola pública nem chegaram vamos dizer, àquele nível de educação. Aí talvez nem cobra muito. E tem essa questão. Cobra né? assim, dizer, meu filho estuda, mas tem muito estuda para ser alguém, né? Exato. E na escola privada o cara tá ali, ó, meu irmão, ou tu tira 10, ou tu tá na M, né? Porque o cara tá pagando ali, sei lá, R$1.000. Ou eu tiro sua mesada, ou então vou botar na escola pública. O regime de competição dentro das escolas privadas é um absurdo, é gigante. Nas escolas públicas é menos. Aí você fala, você falou agorinha do IF. Do IF tem um processo seletivo para o cara entrar, que ali por si só já é uma competição do nível do Wall Street, tá entendendo? É ou não é? Só vão ali os caras que tá na cabeça e tem que vir das escolas os melhorzinhos, né? Para entrar ali e tal, melhor nota. Então, ali no regime do corpo docente do IFPB, além de ter um corpo extremamente qualificado, um corpo docente qualificado, que passa por um processo concurso público, o corpo docente, o corpo discente também é extremamente competitivo, porque já vem, né, das suas escolas, os melhorzinhos da escola pública, os melhorzinhos da escola privada estão ali, né? Porque passou no processo, né, seletivo para entrar. Então, essa hipótese que eu levanto para mim mesmo, para mim é muito plausível. Tem a ver com a questão do corpo docente das escolas. Porque o corpo docente, como eu disse aqui no começo, o corpo docente das escolas públicas é um dado, eles são mais qualificados. E realmente eles dão a aula que dão na escola pública, dão lá. Agora tem por trás disso tudo toda uma conjuntura social, né? Como você colocou, por exemplo, o pai, a família do aluno da escola pública ali também não é pouco qualificado, não vai cobrar tanto do filho, porque está dentro daquela média, né? Então, para ele ali se formar no ensino médio já é o suficiente e tal. Então, já superou a família, né, de origem. E tem umas outras questões de estruturas, de instalações. Vou dar um exemplo aqui. As escolas integrais aqui na Paraíba. Quais das escolas integrais da Paraíba tem estrutura para essa política de escola integral? Ali não tem um bocado de depósito. Bota um menino ali o dia inteirinho dentro da escola, de manhã e de tarde tem aula, de meio-dia o cara vai fazer seu lanche, o seu almoço ali na escola e se deitar ali nos corredores. Não tem um alojamento, não tem um lugar para tomar um banho, para descansar. Isso é escola regular, né? Se você for na unidade socioeducativa, que é a escola integral também, é melhor fazer assim, entre aspas, né? Porque o cara está privado de liberdade. Aqui fora o cara está livre. Mas entendo, do ponto de vista da estrutura, é melhor do que a escola integral aqui fora. Porque o cara tem aula de manhã, quando acaba a aula de manhã, quando é que ele vai? Para o alojamento dele. Pode tomar um banho, pode dormir até a hora que voltar a aula. Os garotos da escola integral aqui fora, é um absurdo. Você pode fazer uma pesquisa, você pode ir lá. Amanhã você vai numa escola pública integral. Quando der meio-dia, vê lá que os guris, como diz no exército, tá tudo abostado lá no chão. Jogado, aquele é um depósito, pô. É um absurdo. Ali tem gente já, tem pais de alunos já querendo matriculando em escola que não integral. Porque é muito cansativo. E aquilo ali, ó, o desempenho. Aí o governo, tô falando de modo geral, tá? O governo fica lançando aqueles números, não, que tá melhorando nisso, tá melhorando naquilo. Mas e a qualidade do corpo dessas pessoas que estão ali estudando? É um absurdo. Até no IF também, viu? No IF tem dias integrais, né? Só que o IF não oferece uma estrutura também do nível de integral, não. Essa é a realidade. O IF é federal, né? É federal. Também tem esses problemas. Embora as instalações são mais amplas, né? Mais arejadas e tal, mas não tem. Você pergunta, tem alojamento? Não. Tem lugar para tomar um banho? Não. É porque é muito aluno, não, bicho, para fazer alojamento para tudo. Meu irmão, quem não pode com balai, não pega na rodia. O que eu quero dizer com isso? O governo, o Estado, cria as políticas públicas que faz na lei, né? Vamos fazer escola integral, tal, científica.
Beleza. Aí o cara assiste um filme daquele norte-americano no Sessão da Tarde e vê as escolas integrais, né? Campo de futebol, não sei o quê, o cara suou ali, dá aula de música, de balé, vai tomar um banho lá, veste uma roupa, outra roupa. É o estrutura. Se quer fazer uma política boa, vamos fazer um negócio bem feito. Mas daqui a pouco vai fazer o quê? Vamos privatizar os IFs. É ou não é? Vai ser assim. Não estamos dando conta não, porque não sei o quê. Privatiza que a gente vai fazer alojamento. Não sair do tema, tem que ver, galera. Por aí. Mas eu concordo, eu acho que o professor de escola pública são muito, extremamente qualificados. E as universidades, só para concluir, as universidades públicas. As públicas tá de 10, né? Vamos lá, né? Não tem nem o que... É um dado, cara. Não tem nem o que discutir. É um dado. Então, quer dizer, vamos privatizar as escolas? Teve um movimento agora de privatizar as universidades, né? Foi ou não foi? Eu não Recentemente. Não acompanhei. Não, vamos privatizar porque estão pichadas. Meu irmão, então cuida dessas pichações, cara. É impassível, porque estão pichadas. Não, é porque os cara, argumentos são pífios, né? Não, vamos pichar porque tá todo sujo, os alunos não querem nada. Ei, peraí, pô. Vá no ITA. O ITA é público. Agora vai ter uma sucursal aqui no Ceará, né? Do ITA, né? Quer dizer, os caras fazem, meu amigo, o KC 390, né? É público. É o vestibular mais difícil que tem. Né? É público. Entendeu? São escolas públicas de qualidade. A gente vai privatizar isso aí, entrega para a mão dos americanos, sei lá, dos chineses. É nosso. A gente tem que cuidar do que é nosso. Eu acho que é. Não, claro. Mas assim, quando eu faço essas intervenções é só para a gente não vi só não atentar só para um lado, né? Daquilo que a gente já está acostumado, tudo que é público, que é ruim, que não sei o quê, que não é bem assim, né? Quando eu perguntei a Brandão o que é política pública, porque quando eu disse, não, tem que investir em política pública, mas isso é muito amplo, e educação é amplo. Porque, por exemplo, escola a gente tem. Não presta ou não presta, não sei. Isso é muito relativo também. Eu fico assim pensando como é que a gente não tem escola se algumas fecharam à noite, não tem mais aula. Tem algumas escolas que não tem aula à noite. Deve ser falta de aluno, né? Aliás, sim, falta de gente interessada. Aluno, pessoas na faixa etária precisando de escola, tem. Agora, a galera não está indo para a escola. Não. Aí é outra discussão. Mas escola tem. Se fechou é porque, na noite, né, principalmente, é porque não estava dando demanda. Aí vai para a discussão filosófica. Qual é a turma? Qual é o perfil? É o jovem de hoje que uma grande parcela não quer estudar, né? Internet, é curtição, enfim. Aí está dizendo que não falta escola? Não falta, pelo menos nesse ponto não falta escola. Escola tem. Agora, está faltando é aluno. Tem isso ou não tem? Você fala das escolas públicas. Algumas escolas públicas à noite. Que normalmente é oferecida para o pessoal que está fora da idade, né? Não, negativo. Para o aluno regular? Também. Da idade normal? Sim. Algumas fecharam. Já tem um certo tempo já, né? Qual a razão? É falta de aluno? Falta de aluno. Bom, aí desse caso aí, eu não sei, eu tenho a impressão, viu? Que não é falta de aluno. Se tiver um aluno, o serviço público tem que oferecer, abrir a escola para um aluno. Porque se for assim, vai ficar pensando como serviço privado, né? Aí não tem. Não sei, aí não fica... eu tô dando uma escola para um aluno é peso. É o pitaco. Assim, a impressão... Assim, são pessoas que trabalham na educação que me disseram, olha, escola tal, em tal canto, fechou à noite. Faz tempo, já tem 5 Mas uma anos. unidade da UPA pode fechar de noite? Não, mas porque tem demanda. Ei, e se não tiver ninguém? Não, mas tem. Mas aí aquela história... Vai ficar aberta, não vai? Sim, mas tem... A UPA? Mas para mim era para ser mesmo quando é escola. Não, mas entenda. Não tem ninguém, fica ali o professor, cumprindo o cargo dele, até aparecer um aluno. Mas tem demanda. Hoje não tem ninguém, amanhã explode. Né? Hoje não tem ninguém na UPA. Amanhã, passa um mês sem ninguém na UPA, você vê se o governo começa a... Rapaz, não faz mais sentido você manter uma UPA aberta se não vem ninguém. Pronto, posto de saúde. Por que não abre de noite? Porque tem uma UPA. Você vai abrir posto de saúde à noite? Não tem a UPA. Mas eu fiz essa comparação aqui, é exagero. É exagero. É exagero. Delegacia. Aqui, acolá... Não, porque delegacia essas distritais, né? Essas de bairro.
Não, delegacia, aqui a tem umas propostas de candidatos. Não, se eu vencer a eleição, enfim, ou reclama porque a delegacia fecha, não é aberta 24 horas. Para quê? Para que eles vão abrir uma delegacia digital 24 horas se não tem demanda? Ah, mas precisei. Tem a central. Tá lá, é 24, a central é 24 horas. Você vai lá e resolve o seu problema. Tem dia na central que não dá nada, amigo. De noite. Na central, que recebe a cidade inteira. Tem dia que não dá nada. Imagina se eu acabar abrir 7 delegacias pelos bairros, para quê? Não tem demanda. Então é mais ou menos... Aí como é que você vai... Agora na educação, não. Dizer que não tem demanda? É o cara que não quer estudar, pô. Demanda tem. Será que não tem gente precisando de estudar? Aí cai naquilo que o Brandão falou agora há pouco, né? O serviço público, o Estado. Eu falo quando deixa, tem que ir lá. O que está acontecendo aqui? Opa, vamos lá. Mapeia, rastreia. Opa, ataca. Opa, vem cá mesmo, vamos para a escola. Pô. Certo, né? Concordo. E se esse cabra não quiser ir? Não, claro que não é uma questão impositiva, né? Tem que fazer o convencimento e o Estado está aí para isso, pô.